Olá pessoal, vamos continuar então com a aula 3 de subtração de números inteiros. Como eu falei com vocês na aula anterior, o mesmo vídeo que eu passei continua valendo, porque aquele vídeo era sobre adição e subtração de números inteiros. Então é bom você dar uma recordada para você poder saber fazer esses exercícios. Lembra o seguinte, que você pode fazer de duas formas. Quando eu vou fazer a subtração de números inteiros, eu preciso eliminar os parênteses. Para eliminar esses parênteses, eu preciso fazer o quê? Saber como que eu vou fazer essa troca aqui. Eu tenho duas maneiras que eu posso pensar isso aqui. Eu posso pensar o seguinte, que o sinal de menos sempre troca o que vem depois dele aqui. Então, mais 1 ficaria menos 1. E menos 3 ficaria mais 3. Ou então eu posso pensar o seguinte, sinais diferentes, menos e mais, continua menos. Sinais iguais, menos e menos, vai ficar mais. Então você escolhe aí a maneira que você acha mais simples pensar nisso aí. Então vamos eliminar os parênteses. Menos 9. Aqui menos vai trocar o sinal do mais 1, então vai ficar menos 1. E o próximo aqui vai ficar mais 4, menos 3, sinais iguais, mais 3. E aí você resolve. Na letra E, você tem 6, menos 2, mais 2. Então, sinais iguais, fica mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então, você pode escolher a maneira como você acha mais fácil para você resolver essa subtração de números inteiros. Na questão número 2, um avião partiu de um aeroporto situado a 600 metros acima do nível do mar, com tempo bom e uma temperatura de 28 graus. Ao atingir a temperatura máxima de 3.300 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura era de menos 40 graus. Da decolagem até o momento em que foi atingida a altitude máxima, calcule em quanto variou a temperatura externa. Então, você tem aqui, se era de 28 graus a temperatura, então você tinha aqui, a temperatura era de mais 28 graus. À medida que o avião foi subindo, porque quanto mais alto, mais frio vai ficando, ele foi até chegar numa temperatura de menos 40 graus, 40 graus negativos. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer essa conta aqui e ela faz assim, 28 menos 40. E aí a resposta não fica certa. Por que a resposta não vai ficar correta? Porque você vai pensar o seguinte, vamos colocar aqui para você entender. Isso aqui é como se fosse um termômetro. A temperatura que estava marcando 28 graus. Então, até ela chegar em 0, quanto que caiu aqui? Caiu 28 graus. Agora, para ela sair de 0 e chegar lá nos 40 graus negativos, então ela tem que cair outros 40 graus. Então ela cai 28 graus, depois ela cai 40 graus. Correto? Outra coisa que eu posso pensar é que eu pego a temperatura maior, que é mais 28 graus, e faço menos a temperatura menor. Só que aí é o sinal de menos que nós fizemos ali em cima. Então, vai ficar mais 28, mais 40. Por que mais? Porque sinais iguais vai ficar positivo. Ou, como eu falei com vocês, você pensa que o sinal de menos troca o que está dentro do parênteses, então de negativo ele fica positivo. E aí você vai descobrir quanto que a temperatura variou. No caso aqui que ela caiu. Tá? Então, você vai ver quanto que variou a temperatura. Agora, continuando ainda na aula 3,
nós vamos ter aqui, ó, o Revisitando Ideias, da aula 3. Esse Revisitando Ideias fala o seguinte: use seus conhecimentos adquiridos e resolva o desafio a seguir. Em uma gincana de matemática, na escola, o aluno participante ganhava 20 pontos por acerto e perdia 22 pontos por erro. De 100 perguntas, Ana acertou 52. Então, se eu pensar o seguinte, ó, são 100 perguntas. A Ana acertou 52. Se ela acertou 52 e são 100 ao todo, então quantas que ela vai ter errado? Você faz 100 menos 52, vai dar 48. Agora, cada uma que ela acerta, ela ganha 20 pontos. Então, você vai fazer aqui, ó, 52 vezes 20. Lembra que o pontinho aqui é no lugar do vezes, do x. E aqui, se ela errou 48, é 48 vezes 22. E aí, no final, quer saber se ela ganhou ou perdeu pontos. O que você vai fazer? Você vai fazer a conta aqui de quanto que ela acertou, vai fazer a conta de quanto que ela errou, e depois você faz o cálculo. E aí você vai descobrir, ela ganhou mais pontos ou ela perdeu mais pontos? E quanto? Então, se, por exemplo, ela tivesse ganhado 10 e perdido 14, então ela ficaria devendo 4. E você vai olhar aqui o resultado. Aí você faz o positivo menos o negativo. Ou seja, o que ela acertou menos o que ela errou, tá? Então, você faz aqui, ó. Acertou menos o que ela errou, ok? E aí você consegue achar a resposta aqui. Um abraço para vocês, esse é o final da aula 3, a gente continua na próxima.